Olá, sejam todos bem-vindos à Alfabetização Descomplicada. Eu sou Felipe Moreira e estou aqui com a professora Rosane Gonçalves para responder as perguntinhas que mandaram lá no nosso e-mail. Olá, professora. Meu filho começou a ser alfabetizado este ano. Eu sei da importância de reservar um tempo para a leitura e, por isso, costumo ler com ele todas as noites antes de dormir. Mas gostaria de saber se esses momentos de leitura já são suficientes ou se existem outras coisas que eu poderia fazer para apoiar o desenvolvimento da alfabetização dele. Um abraço, Lorena, de Recife. E então, existem outras coisinhas que os pais podem fazer além daqueles momentos de leitura? Que são meio que obrigatórios, né? Sim, ler para criança tem que fazer parte da rotina, né? Tem várias coisas que vocês podem fazer que fazem parte do ambiente alfabetizador da casa, né? Mas eu queria sugerir algo que nós utilizamos aqui na alfabetização descomplicada, que é super interessante e é fácil de fazer em casa também. Vou mostrar para vocês. Aqui na alfabetização descomplicada, nós utilizamos isso aqui, mas com todas as letras, pregado na parede da sala. E vocês também podem fazer isso em casa. Nós chamamos de alfabeto vivo. Por quê? Porque a própria criança vai procurando objetos que começam com aquela letra e vão pregando aqui. Aqui só tem um, porque é um exemplo, né, para vocês, mas vocês podem fazer uma atividade muito legal, inclusive de procura dos objetos. Então veja, quando um objeto foi encontrado na casa, que couber aqui, também já tem que trabalhar o tamanho, porque não pode ultrapassar esse limite aqui do quadrado. Então vocês já vão conversando com a criança. E esse objeto aqui começa com qual letra? Aí vem lá e coloca na letra que começa. É uma atividade legal e as crianças gostam muito. Elas mesmas ficam perto de cada um e falando o nome dos objetos e pronunciando a primeira letra. Porque já que estamos fazendo isso aqui, é importante também fazer o som da letra, tá bom? Quando a criança vai fazendo o som da letra, ela também vai associando com outros objetos. Então, isso aqui é muito enriquecedor e faz com que a criança não fique com o pensamento centrado de que uma letra é apenas para uma palavra, que é o caso de quando ela está aprendendo. Se aqui era zebra, ó, tá vendo? Zebra para associar com a letra Z. Mas aqui já tem zíper. Então, aí ela já vai vendo que outras palavras começam igual. E reparem que aqui, ó, o Z está perto do E para escrever zebra. Já aqui está perto do I e vai fazer um som diferente. Então, esta é uma atividade super interessante para vocês fazerem. É bem fácil, façam no computador a letra. Se não quiserem colocar a família silábica, não precisa. E aqui vocês vão compondo isso aqui junto com a criança. Em alguns quartos de criança, os pais já costumam decorar com bonecos, né? Com algumas coisinhas assim decorativas, quadro. Esse pode ser um espaço de decoração e educação também, né? Sim, porque é importante que isso fique na parede. E que ninguém destrua, ninguém rasgue, ninguém tire, né? Porque senão a criança também se sente muito desvalorizada. Uma coisa para ela, então deve ficar na parede e todo mundo deve respeitar. E quando ele começa a cair no esquecimento, então façam vocês isso. Olha, eu achei esse objeto hoje. Ele pode ser colocado no seu alfabeto vivo. E vai lá junto com a criança, descubram juntos qual é a letra, qual é o som que faz e prega na parede. Então isso aqui é um ótimo elemento para se ter em casa e para fazer esse estímulo de alfabetização.
Certo, então agora vamos para a segunda pergunta de hoje. É o e-mail lá da Ieda. Olá, professora Rosane, me chamo Ieda, sou de Brasília e gostaria de falar sobre a minha filha Alice, de 7 anos. Ela já iniciou o processo de alfabetização, mas ainda não consegue ler. No entanto, se eu soletrar as letras, ela consegue escrever as palavras. A minha dúvida é normal a criança saber escrever as letras, mas não conseguir ler aquilo que acabou de escrever? Atenciosamente, Ieda. Então vamos lá. Escrever as letras não quer dizer leitura, não quer dizer que a criança esteja nesse momento de ler. É como se a letra fosse um desenho qualquer que a criança Isso. O que é rabisca. fazer a letra? É uma questão motora. Visualizou, repete, entende? Então, ela pode saber que essa letra aqui é o R, que a mãe disse é o R, para escrever rato. Aí a mãe vai dizendo R, a criança sabe fazer e sabe quais são as letras que estão sendo ditas, mas não tem nada a ver com o processo de leitura, tá? E não é interessante que os pais fiquem dizendo quais são as letras. Isso deixa a criança acomodada e não faz pensar. Veja bem, se eu disser assim para uma criança, escreva aí para mim a palavrinha rato. Escreva do jeito que você acha que é. A criança vai pensar para escrever. Ela vai buscar lá nos arquivos dela o que ela tem de informação sobre as letras para escrever rato. Agora, se eu digo, não, basta ela ir lá e escrever as letras que ela já sabe quais são. Então, isso não é uma coisa interessante. Eu vou mostrar um meio excelente de vocês fazerem esse trabalho em casa. Quando a criança está nessa fase que a mãe disse aqui, ela ainda não tem um referencial para a letra. Por isso que ela não consegue escrever. O que significa isso? Significa dizer que, se eu disser assim para uma criança, escreva aí a palavra vida. Para escrever vida, ela precisa buscar nos arquivos de onde ela conhece a letrinha V ou o som de V. Então, ela vai, se for como aqui na alfabetização, que nós temos esse referencial para esse som. Então, ela vai falar vida. Ah, é a letra de vaca. Aí ela vai lá e põe a letra de vaca. Entende a importância dela ter esse referencial? Porque é a partir dele que ela faz associações com outras palavras. Aí ela pode escrever sem que alguém tenha que ditar, tenha que dizer qual é a letra, tá? Então, isso aqui também é algo que pode ser colocado em casa. Vocês podem criar um alfabeto ou pode comprar o nosso, né? E colar na parede e utilizar isso aqui como referência para ela. Inclusive, não precisa exigir que a criança já tenha decorado, que saiba tudo. Ela pode olhar no referencial na hora de escrever, que não tem problema nenhum, tá bom? Aos poucos ela vai se desligando, porque ela vai tendo confiança. Com a prática, né? A informação vai inserindo no imaginário dela, né? Ela vai ficando internalizada, Isso. né? E aí, daqui a pouco, ela não precisa mais buscar esse referencial, ele já está automaticamente pronto lá na cabecinha dela. Lembrando que não deve ser feito de forma ditatorial. Isso. É uma exigência. Não, é um momento prazeroso, é um momento leve, é um momento que vocês podem fazer de diversas maneiras. Pode fazer em forma de brincadeira, por exemplo. Eu vou falar uma palavra e você tem que colocar a mão em cima do que começa com essa letra lá no alfabeto da parede, tá bom?
Aí a criança vai, você vai falando. É um momento que eu sei que os pais ficam cansados, mas é um momento que você pode estar deitado no sofá e fazer essa atividade com a criança. Então é para ser algo leve, algo prazeroso, algo que a criança sinta prazer em realizar. E enquanto isso, está aprendendo. Muito bem, essas foram as perguntas do vídeo de hoje. Muito obrigado, professora Rosane, por mais um momento de aprendizado desse, respondendo aqui os e-mails. Lembrando que se você quiser mandar o seu e-mail aqui para a gente, respondendo o vídeo, é só mandar lá para o nosso e-mail, aulas.alfabetização@gmail.com. E, dito isso, vamos encerrando por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Continue mandando as perguntas, porque elas podem ser a dúvida de muitas pessoas. É verdade. Isso mesmo.